Fala, galerinha do bem! Muito bem! Boa tarde, bom dia, boa noite! Para quem é do dia, para quem é da tarde, para quem é da noite. A qualquer momento que você passar por aqui, se sinta cumprimentado, abraçado, ok? Olá, pessoal, como que vocês estão? Mais uma vez, Niltair passando por aqui para dar um recadinho rápido. Hoje o meu recado é sobre o Barroco, ou melhor dizendo, sobre um dos autores que compõem o Barroco. Na aula passada, em uma dessas aulas por aí, eu falei sobre o Barroco, né? E vou falar hoje sobre Gregório de Matos e posteriormente falarei do Padre Antônio Vieira. Muito bem, pessoal, então eu vou falar hoje nada mais, nada menos do que Gregório de Matos Guerra, que tem a alcunha de Boca do Inferno. Pessoal, mas quando se fala dessa concepção, algumas pessoas, alguns alunos me perguntam, professor, Boca do Inferno porque ele era satânico? Não, galerinha, não é isso, pessoal. E é importante esclarecer isso, tá, pessoal? É importante esclarecer isso. A ideia é que Gregório de Matos não tinha papa na língua. Ele falava de tudo e de todos, sem medo algum. Tanto é que no final da vida dele ele foi exilado para Angola. Certo, pessoal? Mas vamos aqui. Gregório de Matos Guerra, um baiano, nem diz o outro, um baiano arretado, que resolve aí, né, disseminar tudo aquilo que ele acreditava. E nós temos aí o nosso primeiro representante genuíno da literatura brasileira. Isso é muito legal. Lógico, temos lá atrás Bento Teixeira, porém, o nosso genuíno representante da literatura brasileira pode ser considerado, sim, Gregório de Matos Guerra. E ele vai dividir a sua obra não dentro de uma ideia cronológica, tá? Se divide a obra dele praticamente em três situações, né? Que é a lírica amorosa, né? A religiosa e a satírica. E dentro da lírica temos também a filosófica. Porém, o que nós temos que entender sobre Gregório? O que ele, né, fala dentro dessas três perspectivas, que é o mais importante, sobretudo para você que está na iminência de fazer vestibular, provas e daí por diante. O que nós temos? Na lírica amorosa, ele vai falar sobretudo de um sentimento nobre. Agora nós temos uma peculiaridade aí que nós temos que entender. Quando ele fala da mulher branca, né, tem um texto dele que fala, Angélica no nome, né, e daí por diante, é um texto onde ele enaltece a mulher branca. Não dá conotação, né, sexual a esta mulher, muito pelo contrário, é uma mulher angelical, aquela mesma mulher que nós vamos ver lá na segunda geração do romantismo. Já quando ele faz inferência à mulata, ele tem um tom mais escrachado para essa mulher, ou seja, ele vem falar de uma mulher mais sensualizada. E isso é importante você notar na obra, porque você pode ver dentro dessa lírica amorosa esses dois viés. E temos também, de um lado, a religiosa. Quando ele vai falar de um tom religioso, primeiro que ele vai criticar algumas partes da igreja, entendendo, pessoal, por isso que ele tinha a alcunha de Boca do Inferno. Ele vai criticar parte da igreja, ele vai falar, né, ele vai apontar os podres que aconteciam ali. E isso não foi muito bem recebido pela igreja, isso não foi muito bem visto pela igreja. Mas o que mais vem enaltecer a obra de Gregório, dentro do ponto de vista contemporâneo, é a satírica. Na satírica, ele vai bater doído, sobretudo, no sistema de governo da Bahia. E tem um texto que eu vou ler com vocês aqui agora. Cara, é um texto extremamente contemporâneo. Talvez se Gregório de Matos tivesse hoje, ele não seria tão contemporâneo como antes. Olha só, pessoal, pega a visão, olha só, entenda aí. Epílogos.
Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais possua desonra? Honra. Falta mais que ele ponha vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta. Numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Cara, é um tapa com luva de pelica ao sistema de governo contemporâneo. Então esse cara, ele foi realmente, ele se empenhou, né, em mostrar os podres da cidade da Bahia, onde o sistema de governo estava comercializando aí um dos seus produtos mais raros, que era o açúcar branco, em troca de bugigangas. Pessoal, é isso mesmo. E dentro daquela postura religiosa, também não podemos esquecer, tá, que a obra dele é um tom confessional. Ele, enquanto Gregório, vai sim se posicionar numa ideia de pecador. E o texto é um dos textos dele que começa: ó Senhor, pequei, não porque hei pecado, né? E ele diz nesse texto, no tom confessional, que ele pecou sim. Inclusive ele traz característica, né, de textos bíblicos, onde ele se coloca na condição das 99 ovelhas, porém uma está perdida. Ele se coloca na condição de ovelha perdida, né? Lembra lá a parábola da ovelha perdida? Ele se coloca na condição da ovelha perdida. E ele diz: ó Senhor, tu tem que estar empenhado a mim salvar, né? A mim salvar. Olha o ponto aí, né? A mim salvar. Então, nesse caso, pessoal, é isso. Entenda que Gregório de Matos, ele nada nessas três percepções. Então, de um lado, né, a lírica amorosa, onde ele fala as duas concepções da mulher branca, da mulata. Ele vai falar na religiosa sobre a concepção de pecado, num tom confessional, e acima de tudo na satírica, que sobretudo ele vai criticar o sistema de governo da Bahia. Ok, galerinha? Na próxima aula, pincelada em Padre Antônio Vieira no conceptismo. Falou?